Olá, meu nome é Gabriel Rufino e na apresentação de hoje eu vou falar um pouco sobre a ferramenta NetDot, né, como ela é utilizada e os seus princípios. Bom, aqui é um breve guia da apresentação, né, o que eu vou abordar. Eu vou abordar uma breve explicação sobre o que é NetDot, a estrutura, né, bem macro de como funciona a ferramenta, quais as principais funções que ela aborda, alguns exemplos de ferramentas parecidas, né, que possuem basicamente a mesma função. E eu vou mostrar um pouco da aplicação funcionando, né, na minha máquina. Então vamos lá. Bom, o NetDot é uma ferramenta open source, ou seja, né, de livre acesso, que foi desenhada para ajudar administradores de rede a coletar, organizar e manter a documentação de rede. Ou seja, ela é uma ferramenta que possibilita aos administradores a gerenciar, a manter a rede, né, com bom funcionamento, né, por meio de gerenciamento de uma VLAN, gerenciamento de uma escala de IPs, gerenciamento de devices, de máquinas, enfim. Então nós temos a estrutura do banco de dados, né, que a princípio pode suportar a maioria dos bancos de dados em Perl, DBI, e atualmente o MySQL é totalmente suportado pela ferramenta. Algumas bibliotecas, né, o código é derivado do Perl orientado a objeto, e além disso pode ser utilizado como uma API, ou seja, né, pode ser acessado, a ferramenta pode ser acessada de outras aplicações. Interface de usuário. Bom, a interface, né, que o NetDot apresenta, ela foi construída em HTML Mason, que é um framework de desenvolvimento web, né, que ele tem como base a linguagem Perl. Então ele é basicamente a estrutura de interface do NetDot. E o NetDot também pode ser operado por linhas de comando, assim como utilizando a interface. A instalação, né, ela é feita a princípio por linha de código e pode ser feita, por exemplo, no Linux, no CentOS. E eu particularmente tentei fazer a instalação no CentOS que eu tenho na minha máquina virtual. Fiquei umas de 2 a 3 horas tentando, não consegui. E aí veio a ideia de criar, né, baixar uma imagem por meio do Docker, né, o Docker é uma ferramenta super versátil e rápida de utilizar. Então eu escolhi o Docker, eu executei o comando, né, em vermelho, e um comando só ele já baixou toda a imagem e já startou a imagem. Então eu acessei pelo navegador. Bom, algumas funcionalidades do NetDot. Né, ele tem a descoberta de devices, então pelo IP da máquina, né, você consegue descobrir, né, você consegue inserir, né, descobrir onde né, qual que é a característica dessa máquina na rede. Então nós temos também a criação de VLANs, né, o NetDot cria VLANs quando essas são encontradas em devices. E também tem gerenciamento de VLAN Group, que é um range, né, de IPs dentro de uma rede. Nós temos também assets, né, que contém informações sobre o device, como MAC, número de série, nome do produto. Os assets eles podem ser tanto inseridos como importados. Né? Então, se você for inserir, você vai inserir as informações daquele asset, ou você importa as informações. E a gerência do range, né, que ela também suporta entre IPv4 e IPv6. Bom, aqui nós temos uma ferramenta chamada IPPlan, que ela tem uma estrutura parecida com o NetDot. Né? A gente pode ver aqui no menu, tem Main, Customers, Network, DNS, Options, Administration. Aí, se vocês repararem, ela tem também meio que um gerenciamento de IPs, né? Nós temos aqui o IP, nós temos o endereço de rede, né, o range size, né, quantos IPs aquela rede comporta, né, a máscara e a descrição, né, onde essa rede, né, está. Pode ser nos Estados Unidos, Alemanha, UK, Suíça, entre outros. Né? Então ela parece ser bem prática de utilizar.
A interface parece ser bem amigável. E outra que nós temos, que eu encontrei também, é a Gestio IP. Também é bem parecida, né, nas características de gerenciamento de redes. Nós podemos gerenciar, por exemplo, redes variáveis, e ela dá basicamente as mesmas definições, assim, as mesmas características, apresenta as mesmas informações. Também a interface é parecida, né, com o IPPlan e o NetDot é um pouco mais crua a interface, mas também é de fácil acesso. Bom, o NetDot é uma ferramenta objetiva, entretanto ela fala em termos de usabilidade, e eu vou mostrar por que agora. Então nós temos aqui basicamente é a ferramenta funcionando, né? Eu digitei aqui o IP da máquina, né? Mais o endereço 8888/netdot. Aqui nós temos a interface, basicamente, ela funciona dessa maneira. E aqui são os menus, né? Então se eu clicar aqui em Management, ele vai dar. Você pode clicar aqui no. Você pode inserir um IP, 192.168.43, dá um find e ele acha a rede. Então aqui ele dá basicamente as características principais da rede, né? A máscara, aqui tem a máscara, a usable addresses, né? Que são os endereços usáveis, que vai de 192.168.0.1 até 192.168.255.254. E aqui é basicamente assim, informações básicas, né, da rede, que no caso seria o device, mas também assim, né, é o device que se encontra a rede, né. Aqui a gente pode importar, né, inserir a informação de um asset, né, no caso seria um nome, e aí ele mostraria. Aqui VLANs, né, pelo nome da VLAN, então assim, ela tem que ser cadastrada previamente para poder, né, ser procurada aqui. Aqui nós temos também espaços, né, de endereços IPs. Então a gente colocando aqui um certo espaço, né, ele vai demonstrar um range, né, de tal IP a tal IP que aquela rede comporta. Aqui nós temos o endereço pelo MAC, né, pelo endereço MAC da máquina. A gente consegue buscar o DNS. Aqui o DNS Zones também é uma das opções. O DHCP. Aqui Contacts, Cable Plant, Advanced. Então, algumas ferramentas assim de procura, né, mais avançadas. Aqui no caso seria exportar, né? Você conseguiria exportar classes, options, né, seria algumas configurações, e algumas configurações de DHCPD. E aqui um help, que seria um manual, achei bem interessante isso, que ele explica toda a parte de introdução da ferramenta, estrutura, a própria instalação, né, os comandos de instalação, e ele ensina também como fazer para operar de forma por linhas de comando e também pela própria aplicação, pela própria interface. Então aqui nós temos VLANs, Assets, aqui ele fala de importação de assets, IP address, blocos de IPs, né, que são espaços de IPs, o DNS e por aí vai. Então, no geral, eu achei a ferramenta interessante. Eu não achei a ferramenta assim fácil de usar. Eu tive muita dificuldade. Né, inclusive com o uso do manual, eu tive muita dificuldade em operar a ferramenta, em descobrir como as coisas funcionam. Tanto é que assim, que o meu conhecimento da ferramenta é muito básico, eu não consegui avançar na ferramenta. Então assim, eu tentava inserir informação, não conseguia, dava erro, aí eu procurava no manual, não me ajudava, procurava na internet, não me ajudava. Então assim, em termos de usabilidade, eu achei que a ferramenta assim, é pouco utilizável em termos assim
facilidade, para colocar assim, né? Ela é difícil de usar. Então, talvez por linha de comando ela possa ser mais fácil. Eu não cheguei a fazer essa experiência. Mas, basicamente, o meu trabalho é isso, né? A pesquisa que eu fiz. E aqui nós temos as referências, né, bibliográficas que eu utilizei, alguns dos sites que eu utilizei, e o próprio manual, né, do NetDot. Então é isso. Muito obrigado.